E aí, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje eu tô aqui com o Dexter para contar para vocês que Deus está ouvindo as nossas orações. Né, Dexter? Daqui a pouco, se Deus quiser, o John vai estar em casa. A gente tem fé nisso. E o que eu tinha pedido para vocês para orarem da última vez sobre o intestino dele, sobre o pulmãozinho, no último vídeo eu falei, né, que estava com dificuldade de respirar. Se você não viu nossos vídeos, eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo para você ver. Você que está acompanhando a nossa jornada com o John, eu, a Grace e o nosso bebê, nosso guerreiro, o John. Se você está acompanhando, não deixa de compartilhar isso com outras pessoas que precisam de saber dessa história, porque Deus tem tocado muitos corações através da vida do John. E muita coisa boa tem acontecido com a gente naquela UTI. A gente está começando a divulgar para quem trabalha lá, que a gente está aqui com esse trabalho no nosso canal, contando a nossa jornada naquele local, e muita gente está se interessando, está se inscrevendo no canal, está orando também, está ajudando a gente. E a gente escuta, né, conversas do pessoal que trabalha lá, dos profissionais. Eles falam entre si das pessoas que estão lá, dos bebês, das crianças que estão lá, porque é uma UTI pediátrica, só tem crianças, não é só recém-nascido. Tem crianças de todas as idades lá, e elas estavam conversando comigo hoje que elas estavam comentando entre elas a felicidade que eles tinham quando falava assim, o John conseguiu fazer cocô. Nisso, isso causava uma alegria para eles, porque eu vou falar para vocês, trabalhar naquele local ali, a pessoa está sendo usada por Deus, é uma ferramenta de Deus, porque ela está abençoando umas criancinhas, abençoando as famílias, e eles se alegram com a gente quando tem notícias boas como essa, sabe? Uma criança fazer cocô é felicidade para eles, é felicidade para os pais também. Por quê? Porque quando o John conseguiu evacuar pela sondinha, né, pela bolsa de colostomia, é porque o intestino dele tá funcionando. Então ele não tá mais saindo aquele suco verde, aquele suco gástrico que saía na sonda que estava no estômago dele. E hoje a sonda foi retirada, graças a Deus. Ele começou a tomar o leite na data de ontem, dia 7 de setembro, e hoje, sexta-feira, dia 8, ele retirou a sonda, tá tomando leite. Quando não tem o leite da Grace, eles estão dando fórmula para ele. Isso vai ajudar demais a desenvolver. Com isso, os medicamentos estão sendo mais suportados por ele, porque tá acontecendo um processo que eles chamam de desmame dos opioides, alguma coisa assim que é o nome, eu não me recordo muito bem, mas é da classe da morfina. São sedativos muito fortes e o corpo precisa de ficar sem isso. Para ele ficar sem isso, são ministrados outros medicamentos que pareciam que estavam sendo externalizados, né, pela sonda que estava na boquinha dele. E agora não, agora parece que o corpinho dele tá absorvendo, ele tá com o fentanil e Precedex, que são sedativos e também ajudam no alívio da dor, e estão sendo diminuídas essas doses. Os remédios que ele está tomando para ajudar é a cloridina e a metadona. Esses dois remédios estão sendo utilizados para reduzir, para ajudar a desmamar dos efeitos dos sedativos que são mais fortes. Ele está muito bem, está respondendo muito bem quanto a isso. O intestino dele, graças a Deus, graças às orações de vocês e à bondade do nosso Deus, os médicos vão lá avaliar todo dia, e aquela parte que ainda tinha ficado lá, que poderia dar algum problema, que o médico preferiu deixar, ele lavou, né? Ele lavou, contei pra vocês aqui, que ele preferiu não tirar. Essa parte já está melhorando. O aspecto geral da cirurgia, né? Eu não vou colocar fotos aqui pra vocês porque é forte, até a gente quando vê é forte, não convém compartilhar isso, mas assim, o aspecto geral tá ficando muito bom, os pontos, a cicatrização em si, ele tá recuperando muito bem. Eu fico olhando para a força que aquele menino tem e eu fico abismado com a força que ele tem. No último vídeo eu tinha comentado com vocês que ele estava com... Eu não sei se foi no vídeo ou se foi um post, agora eu não me lembro, me perdoem, mas eu pedi a oração de vocês porque o pulmãozinho direito dele estava ficando com o alvéolo fechado, estava ficando com mais dificuldade de respirar, por isso ele estava ficando mais cansado e precisava de mais ajuda da respiração mecânica. Já está melhor, graças a Deus. Eu pedi orações, nós oramos com fé e Deus escutou as nossas orações, já melhorou. Ele está conseguindo ficar novamente no suporte da ventilação mecânica. Esse suporte
ele só ajuda a pessoa, o recém-nascido, a respirar. Ele não fica dando tanto auxílio como uma ventilação mecânica propriamente dita. E com isso, ele vai fortalecendo a musculatura do pulmão, a caixa torácica vai melhorando. No outro dia, quando eu tinha pegado ele no colo, ele tinha ficado o dia inteiro assim. Então ele esforçou muito. Mas agora, até o momento de agora que eu tive notícias, porque a Grace que está lá agora, ele está muito bem, está conseguindo sair muito bem, está ficando fortalecido, e é o que a gente precisa que ele se fortaleça. É como uma musculatura que precisa ser trabalhada, como alguém que está na academia e depois você fica sem ir na academia, os seus músculos ficam flácidos e tal, é a mesma coisa. Ele precisa de readaptar o corpinho todo para voltar a respirar. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, vocês orem para que ele possa ter uma melhora, assim, de tal forma que não precise de vir para casa com máquinas e nem com enfermeiros para tomar conta dele. É o que a gente quer muito. A gente quer que ele venha para casa 100%, mesmo com a tráqueo e com a bolsinha, que serão cuidados que nós pais teremos que ter. É um zelo total, porque ele precisa sim desse cuidado, a gente precisa se adaptar às necessidades dele, mas que a gente não quer que precise de vir com maquinário, com nenhum equipamento, porque isso também onera bastante a gente, porque já tem essa parte que ele está no hospital particular, nós temos que arcar com algumas despesas ali, e se vier para casa desse jeito, fica mais difícil para a gente e também para ele, né? A gente quer que seja uma recuperação, não vou falar depressa, mas no ritmo de Deus, no tempo do John também, que ele se adapte, porque ele é muito forte. Há umas 2 noites eu senti tanto o mover de Deus que eu tenho que compartilhar isso com vocês. Era madrugada e por 2 vezes ele acordou enjoado, estava muito cheio lá, estava com muita demanda. Eu pedi pessoas para ir lá auxiliar ele, mas estava difícil, tinha outras crianças em situações mais complicadas. Naquele momento não veio ninguém, mas eu orei com fé, eu pedi a Deus. Eu estava vendo uma pregação que a Grace me mandou. Eu estava vendo no YouTube lá uma pregação do pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Ele estava falando sobre a força da oração, como que a oração pode mover o coração de Deus. E ele fala vários momentos disso, que às vezes Deus tinha dado uma sentença, como foi com o rei Ezequias. Ele deu uma sentença, falou que o rei ia morrer, o profeta falou para ele que ele ia, e o rei orou para ele com o coração quebrantado, e Deus foi lá e deu mais anos de vida para ele. E isso pode mover o coração de Deus. As nossas orações estão agindo, Deus está ouvindo. Naquele momento que ele estava chorando, o John estava chorando de sair lágrima, aquele desespero. E quando ele chora, é muito angustiante pra gente, porque assim, ele não sai áudio, sabe? Ele só abre a boca, faz aquele esforço, mas como ele tá com a tráqueo no pescocinho, a gente não escuta nada. A gente só escuta o chiado, a ronquidão que tem na traqueostomia dele, por causa da secreção. Então, assim, é muito pesado pra gente ficar vendo aquela cena e não conseguir fazer nada. Naquele momento eu orei com fé, eu pedi a Deus com todo o meu coração: meu Deus, escuta a minha oração, por favor, e faz o John descansar, tranquiliza ele. Enquanto eu estava orando, ele se acalmou. Foi que nem uma tempestade que cessou quando Jesus falou: aquieta-te, mar. Eu lembrei daquela parte da palavra, quando Jesus manda o mar, a tempestade se acalmar, e tudo ficou tranquilo, e ele apagou e dormiu. Eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Que bobeira, isso aí é coincidência, você falou e o menino ficou calado. Não, foi o agir de Deus. Eu falei com vocês anteriormente, eu nunca senti tanto o agir de Deus na minha vida igual eu estou sentindo agora. Eu sei que pessoas também estão passando por isso, pessoas me relatam, mandam mensagem no nosso Instagram. Se você quiser seguir a gente no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, é Digra2013, a gente está colocando notícias lá. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, muito boa, que aconteceu essa manhã, quando a gente acordou, né? Quando eu acordei, o John estava dormindo ainda, chegou uma enfermeira lá e falou assim: eu vou ter que mudar vocês de quarto. A gente estava num quarto que não tinha janela, sabe? Ele é muito escuro. E ela falou assim: vocês vão para um quarto agora que tem janela. Porque esse menino, quando for para casa, ele não pode achar que ele é o Batman.
Ele não pode achar que ele é um morcego, filho de morcego. Ele tem que ver a claridade do dia. E isso ajudou tanto ele, meus irmãos, vocês não têm noção. Quando a gente foi tirando ele do quarto, no começo ele ficou meio desesperado, sabe? Porque ele olha assim para as coisas, parece que ele quer dizer alguma coisa com o olhar. As técnicas de enfermagem, as enfermeiras, as médicas falam isso, porque ele tem um olhar assim penetrante. E ele tava olhando assim, elas mexeram na cama dele, colocar oxigênio em cima da cama, colocar um monitor. Naquele momento ele começou a chorar. E eu falei com ele, calma meu filho, você tá indo para um quarto para daqui, se Deus quiser, a gente ganhar alta daqui uns dias, sei lá, semanas, não sei, né? Só no tempo de Deus. Eu falei com ele, a gente não tá indo pro bloco cirúrgico, meu bebê, calma. Porque ele foi 4 vezes pro bloco cirúrgico. As vezes que ele saiu do quarto, foi para ir pro bloco cirúrgico. E dessa vez começou a mexer na cama e começou a ficar desesperado. Não sei se ele lembra, não sei como é que é a memória do bebê, mas eu falei com ele, calma, a gente tá indo para um quarto, a gente tá indo para um lugar melhor. E agora a gente tá num quarto que ele tem claridade e tudo tá caminhando para uma futura, não sei quando, mas uma futura alta. Outro medicamento que está sendo reduzido é um medicamento que ele toma pro coraçãozinho, pro funcionamento do coração, que é a dobutamina. Já está em 0,5 ml por hora, está uma dose muito baixa também, eles conseguiram diminuir ela e ele está ficando confortável. O remedinho que ele está tomando, porque ele não estava suportando, né, remédio na veia dele, precisa desse remédio, é o Clexane, acho que é isso mesmo. É um remédio anticoagulante que é injeção. Essa hora, meus amados, o coração dói. Uma vez por dia tem que furar a perninha dele. Aí fica alternando a coxa direita, a coxa esquerda, a coxa direita, a coxa esquerda. E ele é tão forte que ele não chora. Ele faz uma cara de dor, olha com a cara de raiva para a enfermeira, tadinha, mas não chora. Ele assim, ele é surpreendente. Tem hora que eu olho assim e falo, não acredito que esse menino é meu filho. Ele é muito forte. Tem hora que eu acho que eu sou tão fraco, principalmente quando eu tô em casa. Quando a gente tá em casa, a Grace também tem essa mesma sensação. A gente se sente mais impotente, a gente sabendo que a gente tem que vir para casa dormir enquanto o outro tá lá, descansar para poder estar inteiro, mas a gente se sente numa impotência que às vezes a gente queria estar lá o tempo todo, mesmo a nossa humanidade, a nossa carne não permitindo, né, que a gente precisa de uma noite de sono tranquila, mas ele é muito forte, ele não puxou de ninguém, sabe? Você vê que é uma coisa assim de Deus. Deus preparou o John para isso, ele tá usando a vida dele para mostrar, para ensinar muitas coisas para mim, para minha esposa, para minha família, para os meus amigos. Eu espero que para vocês também. Eu espero que vocês que estejam ouvindo sejam tocados também com essa história. Alegrem-se conosco, porque as notícias que eu estou trazendo hoje, eu estou com o coração muito feliz, porque ele está realmente tendo uma melhora. Ele vai parar de tomar essa injeção, vai voltar a tomar o AS, porque ele tem 2 pecinhas no coração que chama stents nas artérias, e elas são de um material que pode coagular o sangue, pode fazer o sangue ficar mais grosso. Aí vai tomar AS, né, vulgarmente falando, para ralear o sangue. Então ele já vai voltar a tomar isso agora que a sondinha dele já passou pro nariz. Se tudo der certo, daqui a pouco vai estar tomando leite na fonte, vai estar mamando. É um sonho da Grace. Orem também por isso, gente, porque eu não consigo imaginar como que deve ser a alegria de uma mãe amamentar o próprio filho. É uma coisa assim surreal, uma coisa de Deus mesmo. É isso então, meus amigos. Obrigado para você que ficou aqui até o final. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixa o seu like, dá uma curtida no canal, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante. A gente está tendo muitas visualizações nos nossos vídeos, isso é muito gratificante, isso é muito abençoador, porque enquanto eu estou aqui compartilhando isso com vocês, eu me sinto bem com as palavras de vocês, o que vocês têm comentado, deixado comentário aí, deixado orações. No grupo também tem um grupo de WhatsApp só de oração pro John, e lá as pessoas mandam músicas, mandam orações, eu coloco as orações para ele ouvir, e aqui a gente sente a atmosfera, o ambiente daquela UTI melhorando. E eu no começo eu ficava meio acanhado de falar aqui, eu tô fazendo um vídeo do John e tal, não sei o quê, mas agora eu tô falando para as pessoas que trabalham conosco, porque eu sinto que isso tem que ser compartilhado, o que Deus está fazendo, não só na vida do John, mas também nas nossas vidas, ao ponto de podermos
trazer isso para vocês, para que vocês vejam a vida, a paternidade, a maternidade, a família de uma forma diferente. Eu nunca imaginei que eu seria assim, eu nunca imaginei que eu ficaria feliz porque meu filho fez cocô e a gente fica feliz com isso. O tempo que eu passo ali com ele, deitado do lado dele, olhando para ele, só olhando para ele, eu fico bobo, eu posso passar horas ali olhando para ele e agradecendo a Deus pela oportunidade de ter ele, porque eu não fico imaginando como seria se fosse outra vida, se fosse diferente, se ele fosse outra criança. Não, Deus preparou ele pra gente. Deus já tinha esse plano na vida da minha família, na vida da Grace, como mãe também, que tem uma história muito maravilhosa que eu vou contar para vocês depois. Toda a história do John desde o começo, Deus tem trabalhado no nosso coração desde antes da gravidez da Grace, desde antes da fecundação do John. Isso tudo tem alegrado os nossos corações. Eu espero que também alegre o seu coração com essa palavra. Que Jesus abençoe sua vida, tome conta da sua família e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.